fuma maconha e se for liberado, deixa de ter os males que ela provoca hoje sendo proibido? Ok. Neco, deixa eu passar para a Neco essa resposta. Fala, Neco. Eu queria dizer, estava também no e-mail do cara lá, se a política hoje em dia é de controle social. Eu acredito que sim. Porque quem a gente vê indo preso nesses programas policiais da vida é o muito pobre, ou o muito negro, ou as mulheres sem educação, sem instrução, são os excluídos. Esse é o grande lance do tráfico hoje em dia, são essas pessoas que eles usam. Eu também concordo com a senhora, mais uma vez, dona Cristina, eu queria falar disso. O tráfico é o grande problema do consumo de drogas hoje em dia. E o que a gente luta é que o tráfico acabe, que a maconha possa ser vendida pela prefeitura ou pelo governo do estado. Maconha de qualidade e em lugares especializados e para pessoas cadastradas. Não é para maconha passar a ser obrigatório, nem para isso. E a lei já avançou nesse sentido. No livro O Fino da Massa, o brinde que vem no final é a legislação brasileira. Ou pensei que era Não. Era um susto. Nada ilegal, só coisa legal. Pelo amor de Deus. A Lei 11.343, promulgada pelo presidente Lula em 2006, que faz a distinção clara entre usuário e traficante. Claro ainda não, né? O juiz ainda apita muito nisso. Eu ressaltei, inclusive, sobre essa lei, porque a lei anterior, a 6368, ela punia o usuário da droga com detenção de 6 meses a 2 anos. Não é isso? O usuário era punido com detenção, pena de prisão, detenção. O artigo 28 da Lei 11.343 amenizou essa punição. Para o usuário. O usuário não deixa de cometer um crime. Só que é um crime de menor potencial ofensivo, que é julgado pelo juizado de pequenas... juizado criminal de pequenas causas, e ele não pode nem ser preso. Ele tem que comparecer, se comprometer a comparecer ao juizado de pequenas causas para ser ou advertido, é o artigo 28, ou aplicada a ele uma prestação de serviço à comunidade, ou, dependendo de cada caso, ser submetido a um tratamento de laboratório específico para tratamento de viciado. E para o traficante a pena ficou mais dura. E o traficante foi punido com pena mais severa. Que era de 3 a 15, passou de 5 a 15, que eu acho pouco ainda. Quando o Ministério Público se posicionou em 2008, que a posição de 2009 de 2 promotores, que você já disse, foi um pouco diferente, inteiramente diferente, porque a gente tem independência funcional. Bem, foi a favor de não proibir a marcha, não quer dizer que é a favor da legalização. O Ministério Público é contra a legalização, mas não somos contra é preciso se sentar e discutir seriamente o assunto, olhando os prós e contras. Por quê? Porque a política antidroga, a maior parte dos países, inclusive os Estados Unidos, o mais conservador de todos, até porque é o maior consumidor dela, de drogas de uma maneira geral, já se posicionou para uma revisão porque ela está falida. Mais uma pessoa no telefone. 3483 34 eu não decorei. 3439 7936. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É o Hélito de Jardim. Fala, o Hélito. É o seguinte, eu sou a favor da legalização. Sabe por quê, Pedro Paulo? Não. E os senhores da mesa? Porque creio eu que a maconha não muda o caráter de ninguém. Boa. Entendeu? O que muda caráter de alguém talvez seja o álcool, né? Porque hoje nós vimos acidentes de carro, muita gente matando através do álcool, está embriagado, né? Eu vejo hoje as pessoas matarem uma a outra depois de encherem a cara com bobagem, se tornam bravos, se tornam valentes, entendeu? O álcool, creio eu, que deveria ser proibido, não a legalização da maconha, né? E acredito eu que se liberasse a maconha, talvez muitos deixassem de comprar a maconha, porque a maioria dos adolescentes gostam muito de coisas proibidas. Né? Ok, legal. Muito obrigado. Um grande abraço para você também. O nosso tempo já está estourado faz uns 20 minutos. Esse tema é tão complexo. Existe o viés da questão política, existe o viés da questão da violência, existe o viés da questão da educação, existe o viés da questão da habitação, existe o viés da importância de expressão, não é?
Mas existe um grande desejo de nós, enquanto brasileiros, de ser um país como a Holanda, de ser um país europeu, onde os jovens tenham educação, onde os jovens tenham escolha, onde os familiares tenham educação também e não dê exemplos de drogados para os seus filhos. A gente está falando na liberação da maconha, é apenas um ato de manifestação, é um ato, mas os jovens são influenciados por essas manifestações, de todas as camadas sociais. Isso que o ouvinte acabou de dizer, a senhora que estuda o caso, de que o jovem procura o que é ilegal, o que é proibido, deve ser levado em consideração. Faz parte do adolescente, o transgressor. O jovem é transgressor, busca uma identidade através da transgressão. Então não seria pior que continuasse com a proibição? Esse jovem, sendo orientado e monitorado, ele vai desviar essa transgressão para uma produção, para uma profissionalização, para uma educação. A base é a educação. Pelo telefone, a última participação. Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, Pedro Paulo. Quem está falando? Rosália de Camaragibe. Mande brasa. Olha, eu sou contra a legalização. E quero telefonar para dar parabéns ao seu programa. E a doutora Cristina, que eu tenho certeza que 99% das mães pensa desse jeito. Parabéns, doutora Cristina. Obrigada. Quem falar, Neco? Pode falar, Neco. A gente está chegando no final, né? Eu só queria mas ainda fazer vai ter uma machadagem rodada do final livro, aqui. Ainda vai ter dizer uma... que está à venda por aí. Vai ter uma rodada? Vai ter uma rodada final ainda. O livro está à venda na Açaideira. Livraria Cultura por R$5, na seção de revistas. Tem uma Ajude a pessoa marcha. que em cima daquilo que você falou anteriormente, eu ia registrar na hora, mas entrou o telespectador, preferi colocar o telespectador. Mas para não passar em branco, o Antônio diz assim, todos sabem que milhares de pessoas morrem por ano por causa do tráfico. A legalização não seria a solução, já que as pessoas poderiam comprar a erva em instituições comerciais, né? Com isso, geraria uma fonte de renda a mais para o país. O tráfico é contra a legalização. É importante saber isso. Um dos lugares onde mais se vende e consome drogas no Brasil hoje em dia é no Rio de Janeiro. Aqueles morros lá, Rocinha, Pavãozinho, Alemão, lá não tem refino de cocaína, nem plantação de maconha. Os helicópteros da polícia identificariam, lá, o solo é outro, essa maconha vem de outro lugar, vem com muito dinheiro envolvido, vem em jatinho particular, vem de ônibus, vem em carro. Tem policial que faz vista grossa na alfândega, na aduana, na entrada no porto. E num mundo, numa possibilidade de política mundial, onde não existe a proibição da droga, acabou-se a corrupção envolvendo esse tema. Não tem lugar para o policial corrupto quando o cara chega num coffee shop lá na Holanda e fala, por favor, um cigarro de maconha, eu vou consumir aqui dentro e é legal. Gerson diz assim, eu li uma matéria onde relatava que cerca de 70% dos latrocínios praticados por jovens, eles estavam sob o efeito de drogas. Não seria melhor as autoridades medirem esforços para combater o mal, ao invés de liberar ou autorizar manifestações como estas? Aí é que está. Eu concordo, em linhas gerais eu concordo. Por quê? Evitar manifestações não, porque seria uma ilegalidade. Certo? Como já foi explicado e dito muitas vezes aqui. Agora, é por isso que eu digo, é preciso que os poderes constituídos parem. A política antidroga mundial está falida. Houve um aumento vertiginoso, não é? 2, 3, 4, inúmeras vezes maior da década de 30 anos atrás para agora. Então é preciso se sentar e ver cada questão. Isso é apenas um lado. Haveria uma arrecadação maior? Haveria, porque o produto seria taxado. Mas isso basta? Não. Porque muitos que praticam crimes estão sob efeito de alucinógeno. É uma verdade. O tráfico, o entorpecente, a droga está por trás de muitas práticas criminosas. Latrocínio, homicídio, atuação de grupos de extermínio, roubos. É outro aspecto. A maconha, ela varia de indivíduo para indivíduo. A maconha em mim pode ter um efeito, nele, a mesma maconha tem um efeito inteiramente diferente. Até isso deve ser considerado outra coisa. O que alguns dizem a favor da legalização, que eu sou contra, é que, e os fins terapêuticos? Para fins terapêuticos, não precisaria ela ser legalizada indiscriminadamente. Já acontece. E outra coisa, já há medicamentos. Tem medicamentos. Já há medicamentos que substituem a maconha. Exato. Não sei a que custo. Não posso dizer, alguns ao mesmo custo. Então já há medicamentos para isso. Mas, mesmo assim, como a maconha, em alguns aspectos, não deixa de ter esse fim terapêutico importante,